Irmãos, essas foram as segundas palavras a respeito da importância da união. Na mensagem nos traz a respeito da importância do coral, mas uma virtude tão essencial para a vitória de nossa igreja, para a vitória de nossos santos, que depende do nosso amor, que depende da nossa lealdade. O que a palavra de Deus, irmãos, diz sobre o amor, sobre a união, sobre o trabalho em equipe. A palavra de Deus, irmãos, ela diz assim: olha, se alguém declara amar a Deus, mas odeia o seu irmão, é mentiroso. É mentiroso. Como irá dizer que ama a Deus que você não vê, se não consegue amar o seu irmão que você vê? Vocês, coristas, têm amado a Santa Vó? Têm amado o Santo Irmão Aldo? Têm amado Jesus? Examine o seu coração. Porque quantas vezes cantam e pregam que amam a Santa Vó, amam o Santo Irmão Aldo, mas quantas vezes não se suportam? Quantas vezes tem pregado que ama tanto a Santa Vó, que ama tanto o Santo Irmão Aldo, mas quantas vezes tem causado pirraça, orquestras, quantas que tem tocado nas alturas para pirraçar regentes, músicos, quantas vezes tem tocado o som lá nas alturas para causar pirraças, para gerar brigas. Quantas vezes tem insinuado brigas, discussões. Quantos corais que precisaram e precisam ser disciplinados, corais que precisam até ser fechados, e cantam tanto que amam a Santa Vó, cantam tanto que amam o Santo Irmão Aldo, com brigas, com discussões. Isso não é amar, não. Não é. Em boletins anteriores, irmãos, observem as palavras do Santo Irmão Aldo e observem quantas vezes que perdemos, quantas oportunidades boas e maravilhosas. No boletim de 22 de outubro do ano passado, 2022, em que estávamos celebrando a Santa Comunhão, no domingo, nos foi dada uma mensagem na íntegra do Santo Irmão Aldo a respeito da Santa Vó Rosa. E nessa mensagem o Santo Irmão Aldo, ele disse assim: olha, se todos procurassem serem mais unidos, evitarem brigas, discórdias, desentendimentos, se todos tivessem se santificado mais, se consagrado mais,
a Santa Vó Rosa e eu, irmão Aldo, tínhamos feito muito mais pela igreja, pelas famílias, pelo crescimento da obra. Observaram, irmãos, quantas vezes as mágoas, as rixas, as intrigas, a inveja, a calúnia, a difamação, a contenda, a inimizade, quantas vezes as pessoas que quiseram ter passado a rasteira na outra deixaram de ser tão felizes. Isso não é eu quem estou dizendo, foi a palavra do profeta. E se todos tivessem evitado as brigas, discórdias, inimizades, muito mais ele e a Santa Vó Rosa teria feito. Agora eu quero perguntar para você, meu irmão, minha irmã: você colabora para a Santa Vó abençoar a nossa igreja? Você colabora para a Santa Vó Rosa possa inspirar o pastor, que muitas vezes cobram tanto de uma boa mensagem do pastor, muitas vezes cobram tanto de uma igreja que cresce, muitas vezes cobram tanto da administração da igreja e cobram tanto, mas o que vocês têm feito, o que os senhores têm feito para a Santa Vó Rosa abençoar o pastor que está ministrando a reunião? O que o senhor, a senhora tem feito para a Santa Vó Rosa abençoar a administração da igreja? O que o senhor, a senhora tem feito para a Santa Vó Rosa abençoar o crescimento da igreja? O Santo Irmão Aldo disse que muito mais ele teria feito se nós, eu, o senhor, a senhora, você jovem, tivesse evitado brigas, discórdias, inimizades, intrigas, discussões, desavenças, mimimis, bochichos, tudo que afasta Deus. O quanto você tem colaborado para a sua igreja? Cobrar é fácil. Cobrar é fácil. Quando nós não temos responsabilidades nenhuma, cobrar é fácil. Mas, meu irmão, a responsabilidade é sua também. Porque muitas vezes o pastor prepara tanto o sermão, prepara tanto a mensagem. Sim, prepara. E sai. Sai tudo que preparou? Não, não sai. Não sai. E por que não sai? Quantos motivos aí tem espalhados? O principal tem sido corações duros. E por incrível que pareça, os briguentos são os que mais têm cobrado, são os que mais cobram. Que cobra uma mensagem boa de um pastor, que zomba de um pastor se ele erra, que zoa dos seus irmãos que erram. Se visse de uma pessoa centralizada na fé, centralizada o que é? A pessoa obediente, a pessoa fiel, a pessoa que obedece os preceitos da doutrina. Às vezes os briguentos são os que mais cobram. Quantos irmãos que estão nos membros por causa de brigas? Quantos? Não adianta tampar o sol com a peneira. Não adianta. Não pregamos que somos a igreja da verdade? Sim, pregamos. Quantos irmãos que saíram até da igreja por causa de uma briga? Quantos?
Será que a Santa Avó está feliz? Será que o Santo Irmão está feliz? Será que Jesus está feliz? É a pergunta que paira no ar, para você responder. A pergunta foi: o quanto você tem colaborado para que a sua igreja cresça? O quanto você, meu irmão, tem colaborado para o seu coral louvar a Santa Avó? Isso é desde regente até corista. A lealdade, a dedicação, o amor, a união do regente, o amor, a dedicação, a lealdade da orquestra, o amor, a lealdade, a dedicação dos integrantes do coral, é o que sai lá na frente, o louvor ter soado nos corações. Mas isso começa desde o regente até os membros do coral trabalharem junto. O que seria, irmãos, se no momento de luta o exército começasse a brigarem no meio de uma luta? Iriam vencer? Se as forças de segurança não trabalhassem juntos em prol da segurança da nação, do país, da cidade, o que seria se não houvesse a união dos órgãos? Nosso corpo humano, 206 ossos. O fêmur, o maior osso do nosso corpo humano. Quando nós trincamos um dedinho do pé, atrapalha toda a nossa locomoção. Por mais pequeno que seja o osso, seja que não esteja em inteira integridade, os outros 205 ossos do corpo humano, o corpo humano não se locomove da forma que precisa. O corpo humano não tem o mesmo desempenho. Ora, por mais que o fêmur, o maior osso do corpo humano, esteja intacto, não é o fêmur o maior osso do corpo humano? Mas se o mais pequeno estiver trincado, é prejudicado o corpo humano, é prejudicado. Pense nisso. O trabalho do coral é bonito? É. Mas é bonito com a dedicação, com o empenho. Sim. O cantar bonito salva a alma, sim, salva. Mas o que é cantar bonito para os irmãos? O que é cantar bonito para os irmãos? O cantar afinado? Sim, é de vital importância, Deus merece. A Santa Avó merece um coral afinado, um coral alinhado. Mas vamos dividir no meio aqui. Do meio para cá, o coral cante afinado, certinho, a luta vem, mas eu venço. Deste meio para cá, o coral canta também certinho, bonitinho. Guarde bem esse nome. Vamos perguntar aos membros o que eles irão entender. Irão entender nada. Nem guarde bem,
nem a luta vem mais eu venço, por mais que tenham cantado bonito, os membros não terão absorvido nada. Nada. Por mais que cantem bonito, agora experimentem cantar bonito, todo o coral, a luta vem mais eu venço, e perguntem aos membros o que vocês entenderam. Irão entender 100%. Assim é espiritual, meus irmãos. Não cantem divididos. Não passa do teto, por mais que cante bonito. Se não tiver o amor, não tenho nada. Por mais que eu fale em línguas, por mais que eu conheça os mistérios, por mais que eu tenha o dom de revelação, se eu não tiver o amor, eu não tenho nada. Pense nisso. Reflita você. O quanto você tem colaborado agora, isso é para todos os irmãos, internautas também. O quanto você tem colaborado para a Igreja Apostólica. Não estamos falando da colaboração material, não estamos falando agora da colaboração dos dízimos, das ofertas, não é esta colaboração que estamos falando agora. Estamos falando da colaboração aqui, que no boletim o profeta disse que muito mais ele, a Santa Avó, teria feito. O Senhor, a Senhora, meu irmão, minha irmã, está ajudando ou está atrapalhando? Responda para a Santa Avó. Responda para Jesus. Responda para o Santo Irmão Aldo. Eles sabem das suas obras. Eles sabem. Muitas vezes por fora nós vemos uma estética apostólica centralizada, mas por dentro está um apostólico amargo. A missionária tratava de uma forma tão perfeita. A missionária tratava assim, irmãos, não adianta por fora ser bonito, mas por dentro ser só podridão e miséria, não adianta nada. Por fora uma fachada de apostólico fiel, mas por dentro um coração birrento, orgulhoso, que gera brigas, que gera divisão, que zomba, que zoa e que empurra pessoas para o buraco. Mas o que vale mais é o apostólico fiel. Vale muito mais. Lembre-se bem, a Santa Avó merece um coral muito afinado, a Santa Avó merece um louvor cantado totalmente na afinação, na perfeição musical, mas ela merece ainda mais um coração puro, um apostólico verdadeiro e fiel.